iniciar no dia de hoje, né, o estudo de número 26, intitulado A Encarnação de Cristo, né? Hoje nós vamos ver um pouco sobre um estudo, né, que ele vai tratar sobre o mistério, né, que talvez seja o mistério central da fé cristã, né? A gente fala muito sobre mistério como pentecostal, né? Fala mistério, mistério, mistério. Mas o maior mistério da fé cristã é a encarnação de Cristo, né? Como Deus se fez homem e era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Mas antes de nós iniciarmos, está assistindo aqui no YouTube essa aula, nós vamos orar, vou pedir para a irmã Vera orar, nós iniciarmos a nossa aula em nome de Jesus. Vamos orar. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, nesta noite, Pai, na sua santa presença, Pai, nós viemos, Pai, agradecidos a Ti, Pai amado, por mais um dia vencido, Pai. Apesar, Pai amado, de algumas dificuldades, nós estamos contigo e sabemos que o Senhor é conosco, Pai amado, nos dando força para essa caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, nesta hora, Pai, essa aula que vamos ter, Pai, ministrada, Pai, pelo seu servo, Pai amado, Pastor Lúcio, que o Senhor possa, Pai amado, estar dando, Pai amado, a ele, Pai, tudo que ele precisa para passar para nós, Pai amado, e que nós tenhamos, Pai amado, a nossa mente aberta, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que vem atrapalhar, Pai amado, que queira nos tirar a atenção durante essa aula, Pai amado, que nossa mente, Pai amado, nosso espírito, Pai, e nosso coração estejam totalmente voltados para Ti nesta noite. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia de aula, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, nós estamos hoje tratando, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com os irmãos. Nós estamos, então, hoje, né, entrando nesse estudo intitulado, né, A Encarnação de Cristo, né? Então, como eu falei, né, a ideia é a gente, nessa aula, né, nessa estrutura teológica, a gente aprofundar um pouco sobre a divindade e também sobre a humanidade de Jesus, né? Para que a gente, qual é a finalidade? A gente ter uma compreensão mais rica, né, do plano redentor de Deus, porque conhecer Jesus de maneira aprofundada, né, do ponto de vista da sua divindade, da sua humanidade, não aponta somente para Jesus no sentido de conhecer Jesus, né, assim, de maneira mais superficial do conceito, né, conhecer Jesus, então entender, não, quando a gente entende o que Jesus fez, né, que ele se tornou homem, Deus se tornou homem, né, e 100% homem, 100% Deus, a gente vai entender também, vai ter uma compreensão mais rica do plano redentor de Deus, né? Como Deus planejou redimir o homem, ou seja, ter o homem de volta em seu convívio, salvar o homem, e como o plano que ele estabeleceu para isso, que era um plano impossível, porque ninguém podia pagar esse preço, ninguém podia pagar essa conta, o salário do pecado era a morte para todos nós, como Deus estabeleceu um plano maravilhoso, onde o filho estava envolvido, né? O pai desejou o filho envolvido, o espírito ajudando a execução, como a triunidade de Deus se manifestou de maneira preciosa, e especificamente nessa aula em Cristo Jesus, para mover esse plano, né? Então, que a gente possa ser edificado aí conforme a gente vai explorando, né, essas verdades em relação a falar um pouquinho aqui então sobre a introdução a isso, né? Então, qual é o pilar da nossa fé? Eu falei sobre isso até numa pregação sobre o texto de Romanos, que a gente, e na aula também, acho que eu falei na aula do legado, que muitas das vezes nós olhamos na aula do legado. Nós olhamos até a cruz. Nós temos uma visão de Jesus até a cruz, né? Dizendo assim, olha, Jesus morreu por mim, se sacrificou, Jesus derramou seu sangue, né? Teve seu corpo machucado, né? Por conta do meu pecado. E a gente tem uma visão de cruz, normalmente, de Cristo, né? E tem muito a ver, principalmente, obviamente, por talvez não, uma das ordenanças que o Senhor nos deu, que é a ceia memorial, a ceia do Senhor, que obviamente a gente olha para o sangue, a gente olha para o corpo, né, para o pão, e também um pouco dessa cultura, vamos dizer assim, no Brasil especificamente, né, que a gente traz de uma igreja de uma cultura mais católica, né, onde a gente olha muito para o Cristo na cruz, né, onde o Cristo sacrificado, o Cristo que sofreu, o Cristo com os cravos na mão. E óbvio que isso faz muito parte do plano de salvação de Deus e daquilo que nós cremos. Mas o pilar, né, disso tudo não é somente isso, né? Ele passa tanto pela encarnação, quanto pela cruz, e também quanto à ressurreição. Esses três aspectos, encarnação, ou seja, se tornar carne, e eu falei na última aula sobre isso, não confundir encarnação com reencarnação,
Encarnar é se tornar carne. Deus se fez carne, Deus se tornou um de nós, Deus encarnou. Reencarnação é um conceito de algumas religiões onde você morre e volta a viver novamente reencarnando, ou seja, numa nova carne. Então, morro Lúcio, reencarno Maria, morro Maria, volto João, morro João, volto Pedro, morro Pedro, volto Tatiana e assim por diante. Então, isso é reencarnação. Nós não cremos nisso, nós cremos na reencarnação. O verbo se fez carne, encarnou. Então, a encarnação é algo tão maravilhoso quanto a redenção na cruz, na crucificação, quanto a ressurreição, quanto a ascensão. Então, entender esse aspecto que a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo, e obviamente depois a sua volta, são aspectos fundamentais, são pilares da nossa fé e nos dão perspectivas diferentes para a nossa vida cristã. A encarnação vai falar do esforço que Deus fez, da obra maravilhosa, do mistério que Deus guardou as 7 chaves. Hoje é fácil. Jesus se fez carne, mas até Jesus se tornar carne, vir andar no meio de nós e morrer na cruz do Calvário, ninguém sabia desse plano, somente a Trindade sabia, somente o Pai, o Filho e o Espírito sabiam. Ele anunciava através dos profetas, mas esse discernimento completo dessa obra, né, que é o mistério de Deus, o apóstolo Paulo trata sobre isso em Coríntios, somente o Pai, o Filho e o Espírito tinham conhecimento. Então, a encarnação é um exercício maravilhoso, assim, um esforço que somente Deus poderia fazer de estar entre nós. E isso fala muito sobre a vontade de Deus e sobre o seu plano redentor. A crucificação fala sobre o amor de Deus, né? Vamos dizer assim, a encarnação fala sobre o desejo, sobre a vontade de ter o homem de volta no seu convívio, no seu relacionamento. A crucificação fala sobre a redenção, sobre o amor, né, que foi até as últimas consequências. A ressurreição vai falar sobre o poder desse amor que não pode ser contido nem pela morte e pela esperança que é constituída na ressurreição para nós. Se nós temos a garantia hoje de que Jesus retornará, ainda que nós morremos, nós viveremos novamente para estar com ele, nós temos essa garantia baseada em quê? No que Deus falou, porque a palavra prometeu? Não, porque Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus ele é o primogênito agora dessa nova criação, ele é o unigênito do Pai, ou seja, o único gerado da mesma essência de Deus, portanto Deus, mas ele é o primogênito dessa nova humanidade. Existe uma humanidade que nasceu em Adão, que é uma humanidade caída, com um corpo carnal, corruptível, e vai haver uma nova humanidade em Cristo Jesus. Nós seremos humanos, mas humanos com um corpo glorificado. E isso tem a ver com a ressurreição, nos dá essa garantia de que não devemos temer a morte, não a primeira morte. A Bíblia fala de 2 mortes, a primeira e a segunda. A primeira morte é a morte do nosso corpo. A segunda morte, a morte espiritual, que vai ser no julgamento, que é a separação eterna de Deus. Então, a nossa esperança, mesmo com o nosso passar do tempo, mesmo com os dias sendo difíceis para nós, com tudo, a nossa esperança está que Jesus não só morreu na cruz porque nos amou, mas ele ressuscitou e essa ressurreição, ele é o primeiro entre nós que fez isso. E essa é a nossa garantia, que porque ele fez, será feito em nós, né? E essa ressurreição e essa crucificação fala de um Deus na encarnação que não vai desistir. Deus começou um plano, fez o que seria impossível. Deus se esvaziou, nós vamos ver o texto, de si mesmo, se fez um de nós, no milagre, nasceu de maneira virginal, foi 100% homem, 100% Deus, levou o seu amor às últimas consequências, nos redimiu na cruz, mostrou que a nossa esperança é firme em Cristo, porque ressuscitou, e nós ressuscitaremos e viveremos com ele, e mostrou que ele vive e reina para sempre, porque depois de ressuscitado, ele ascendeu, ele, ao mesmo que veio do céu, voltou ao seu lugar, ao destra de Deus Pai, sentou-se no trono e hoje vive e reina, e garante que a sua igreja, que é a sua noiva, será vitoriosa no final de todas as coisas. Então, a encarnação é o pilar da nossa fé. O segundo ponto é isso, né? O verbo se fez carne. Trata-se do momento sublime, né? Em que o Filho eterno de Deus assume plenamente a natureza humana. 1 João vai tratar sobre isso, né? E uma necessidade absoluta, né? Que sem a encarnação não há redenção possível, mediação eficaz e nem salvação eterna. Por que sem a encarnação não há redenção possível? Porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem, por Adão e Eva, né? Por Adão. E o pecado precisava sair do mundo por um homem. Então a encarnação era fundamental. O que condenou, o primeiro Adão condena, o segundo Adão salva. O primeiro Adão falha no jardim,
o segundo Adão vence, né, no jardim. Um nega a vontade de Deus no jardim e o outro se submete, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Esse aqui faz que seja feita a minha vontade. Eu quero governar sobre a minha vida, eu quero conhecer o bem e o mal. Esse diz, não, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, sem a encarnação, se Jesus não fosse homem, 100% homem, não seria justo, né? No sentido do sacrifício de Cristo, porque não faria sentido, porque um homem precisava cumprir toda a lei de Deus, e um homem cumpriu toda a lei de Deus. Jesus cumpriu toda a lei. Lembra? Jesus fala, eu não vim abrogar a lei, eu não vim derrubar ela, eu vim cumprir ela. E Jesus satisfaz toda a lei, por isso ele é santo, ele é inculpável, e o fato de ele ser inculpável torna o seu sacrifício um justo morrendo pelos injustos, tão poderoso a ponto de poder salvar, a ponto de poder ter uma mediação eficaz na cruz. O que é mediação? Jesus agora, ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus toma o nosso lugar, ele tem um sacrifício substitutivo na cruz, e nós passamos a viver em Deus, a viver em Cristo, e por isso podemos ter acesso a Deus, né? E por conta disso também vem a nossa esperança de salvação eterna. Então, João, capítulo 1,14, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então, essa é a nossa esperança, né? Cheia de graça e de verdade. Então, o verbo se fez carne, o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós, morou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o significado da encarnação. Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém consegue ler? Vamos lá. União das naturezas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez verdadeiro homem, assumindo corpo, alma e espírito humano. Cristo não deixou de ser Deus ao tornar-se humano. Permaneceu plenamente divino. Então, esse ponto é fundamental, né? Essa união das duas naturezas de Cristo, né? A união hipostática de Cristo. Jesus, ele não deixou de ser Deus e se transformou em homem. Jesus, ele tornou-se humano, ainda que sendo Deus. Então, nós vimos Deus andando no meio de nós. O Filho mostrou a face do Deus invisível. Jesus era a face visível do Deus invisível. Pode continuar, Vera, por favor. Plenitude sem confusão. Assumiu plenamente a natureza humana e toda a sua integridade, sem perder ou diminuir em nada a natureza divina. Duas naturezas distintas, unidas em uma só pessoa, o Deus homem perfeito. Então, a gente não pode fazer confusão. Ao mesmo tempo que Jesus não deixou de ser Deus e se tornou homem, Jesus também assumiu plenamente a natureza humana. Ou seja, com todas a integridade da natureza, né? Sem perder em diminuir nada a natureza divina. Jesus continuava sendo Deus, mas na integridade, ou seja, de maneira inteira, como um homem também. Então, duas naturezas distintas unidas em uma só pessoa, o Deus homem perfeito. Mas, pastor, eu não entendo como é que ele pode ser 100% Deus e 100% homem. Uma coisa só pode ser, não pode ser 100% duas coisas, né? Você não pode ter uma laranja que é 100% laranja e 100% maçã. Ou é laranja ou é maçã, né? Você não pode... Você pode até ter 50%. Pode fazer uma salada de fruta com 50% de laranja e 50% de maçã. Mas não pode ter 100% de maçã e 100% de laranja. Porque aí não é 100%, vai sempre ser 50%, porque vai estar meio a meio. Entende? Mas isso é um mistério de Deus, né? Isso é a maravilha, é a manifestação do poder de Deus de realizar esse milagre, de viver como Deus e ainda assim como homem, 100% Deus, 100% homem, o Deus homem perfeito. João 1,14, né, nós já lemos, em 1 João 4,2, João também declara, né, na carta agora, não no Evangelho, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E também João, 2 João, versículo 7, vai dizer, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Por que João está falando sobre isso? E por que eu estou trazendo esses textos? Havia, na época dos apóstolos, eles combateram demais. Muitos que diziam, né, os gnósticos, não agnósticos, né? O agnóstico diz que não pode provar nada, né? Não pode ser mentira ou ser verdade, porque não tem certeza de nada. Mas os gnósticos, eles diziam, os mestres gnósticos, né, que tem muito a ver com a filosofia grega da época, eles entendiam que a matéria era, como assim, a realidade física fosse um espelho da realidade
espiritual e dessa plenitude. Por conta disso, era algo menor. Então, tudo que era material era menor, era de segunda classe, era defeituoso, era problemático. Então, quando há a propagação do evangelho, começa a existir no meio da igreja pessoas que dizem assim, olha, não, Jesus era Deus, mas Jesus não vem em carne, porque a carne, ela é menor, ela é imperfeita, ela é impura. Para Jesus ser Deus e ser perfeito, ele não vem em carne, ele só era o Espírito, né? Manifestado. E isso é uma heresia, né? Muitas pessoas ainda até hoje defendem esse tipo de heresia, assim como a heresia que Jesus era um homem sobre quem veio o Espírito Santo e ele se tornou Jesus, sabe? O Cristo, né? O Messias. Não, Jesus ele era homem e era Deus. E nós vamos ver por quê ao longo de toda a palavra. Então, primeiro, por conta das profecias da encarnação, o Deus homem. Pode ler para mim, Vera, continuar, por gentileza? Desculpa, irmão, eu estou tomando um cafezinho aqui que eu não consegui comer nada ainda o dia inteiro, tá bom? Só colocar aqui que está ruim para eu ler. Peraí. Profecia messiânica. Isaías anunciou que séculos de antecedência a união misteriosa da divindade plena para a humanidade perfeita. É isso aí, perfeito. Eu estou me mexendo aqui para eu poder conseguir enxergar. Então vamos lá novamente. Isaías anunciou com séculos de antecedência a união misteriosa da divindade plena com a humanidade perfeita. Isso aí tem um próximo ponto, que é o ponto 2. Emanuel, o Deus conosco. Tá do lado, né? Ah, tá. Peraí. Deixa eu trazer ponto. Emanuel, Deus conosco. O Messias prometido seria chamado Emanuel, significando literalmente Deus conosco, presença divina e real. Isso, então, ele está apontando, né, para profecias messiânicas, né, de Isaías. Então, Isaías, séculos antes de Jesus, né, ele declarou que ele já declarava sobre essa união misteriosa, a divindade plena de uma humanidade perfeita. E como é que ele declarava isso? Quando ele declara claramente sobre o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, que é literalmente, né, Deus andando no meio de nós, a presença real de Deus em nosso meio. E aí esse cumprimento profético, né, ele ocorre aqui. A encarnação é um cumprimento profético preciso e deliberado, não improviso histórico ou adaptação posterior. Ou seja, Deus não. A encarnação de Cristo e o plano de Deus é tão perfeito e poderoso que Deus não improvisou na história. Ele já disse muito antes do que ele faria. Lembra sobre. Tem muito versículo, né? Quando fala, olha, buscar-me e anunciarei coisas grandes, né? E que ocultas que vocês não sabem. Tem muita gente, né? Que. Deixa eu até achar. Estou um pouco cansado, eu perdi a referência do texto. Deixa eu pegar esse texto aqui, coisas grandes. Pronto. É o texto de Jeremias, né? Que fala, Jeremias 33:3, que fala, olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? E esse é um dos versículos mais conhecidos do Brasil, assim, né? Mais no meio pentecostal. E normalmente as pessoas vão vincular isso, né, ao mistério, né, de profecia, manifestação da profecia, né? Deus vai anunciar coisas grandes e ocultas. Eu vou no culto, Deus vai tomar uma irmãzinha lá para profetizar sobre a minha vida e vai me anunciar grandes coisas que eu não conheço, né? Coisas grandes e ocultas que eu não conheço, como se essa coisa oculta é sobre o meu futuro, sobre a minha vida, sobre a minha família. Óbvio que Deus fala, né? Nós queremos nos dons espirituais, no dom de profecia, mas esse de Jeremias, Deus já está falando de antemão que quando nós buscarmos, né, clamarmos a Ele, Ele ia responder a nós e anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos. E sobre isso ele estava falando sobre o próprio Cristo. A coisa grande e oculta que Deus permaneceu e que aqueles que clamavam a Deus, e que Deus falou, olha, vocês clamem a mim e eu vou responder a vocês, eu vou anunciar uma coisa grande, é sobre a vinda de Cristo. Jesus é essa promessa. Jesus é a solução de Deus para o problema da separação entre Deus e o homem. Então a encarnação é o cumprimento profético preciso e deliberado. Deus quis, Deus deliberou, Deus ordenou que isso acontecesse. Não foi um improviso histórico, não foi um belo dia, né, Jesus veio, não é isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, você vai ver
em alguns textos de Paulo, Paulo vai se tratar sobre o momento da vinda de Cristo como a gente chama de a plenitude dos tempos. É uma matéria até de estudo. É a plenitude dos tempos. Por quê? Porque Jesus ele não vem nem antes nem depois. Ele vem no momento perfeito na história da humanidade para impactar toda a humanidade a partir dali. Ele vem, a gente estuda os aspectos econômicos do que o Império Romano proporcionava. O Império Romano tinha como cultura, né, a construção de estradas, o que facilitava o trâmite entre pessoas por todo o Império. Então, a locomoção se tornou fundamental para a igreja no primeiro século, porque as pessoas, o evangelho se propagou por essas rotas comerciais a partir das estradas romanas. A mesma língua, né, tinha uma língua comum, né, que era o grego, a partir é como se fosse o inglês de hoje, né, mas imagina se Jesus vem num tempo, né, onde não tivesse um império desse nível, que era todo mundo até então conhecido, era dominado pelo Império Romano, e cada um falasse uma língua, ninguém conhecesse nada. Então eu teria que ir aqui para falar de Jesus. Aí dá um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo bem tolo. Vamos dizer que essas regiões aqui fossem Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Magé. Imagina que Jesus veio aqui, veio a São Gonçalo e se manifestou entre nós. Beleza, aí você vai para Niterói, aí Niterói não fala português, fala a língua tamoio. Aí tá bom, leva o tempo lá aprendendo a anunciar, aí tá bom, anuncia. Aí depois, mas no meio tempo tem que ir a Itaboraí. Itaboraí fala língua guarani. Mas aí tem que ir a Maricá também, que aí não fala nem tamoio nem guarani, fala uma outra língua diferente. Imagina como esse processo ia ser demorado, né? Um aprendizado linguístico para poder falar, explicar quem era Jesus, nananana. Mas o momento que Jesus vem é perfeito, porque você tinha uma diáspora, né? Chama de diáspora judaica, né? A queda 500 anos antes de Jerusalém, né? Fez com que os judeus se espalhassem por todo o Império, e um pouco antes também do Reino do Sul, né? Do Reino do Norte, com a capital em Samaria. Então, os judeus estavam espalhados pelo Império, que significava sinagogas, palavra, né? Muito da pregação dos apóstolos, dos apóstolos, com a exceção de Paulo, era muito focado nas sinagogas. Eles chegavam num lugar, te dando um exemplo aqui, né? Imagina como facilitaria. Veio em São Gonçalo, precisa de Niterói. Por onde eu começo? Por uma sinagoga, que as pessoas já conhecem as escrituras, estão esperando o Messias, e eu chego lá, sou Pedro, e falo, olha, então, Jesus era o Messias esperado, por conta disso. Obviamente, no poder do Espírito, né? Ele convencia as pessoas, muitos criam, eles seguiam em frente. Então, a diáspora dos judeus impactava nisso, assim como também a língua comum, né? Quando Paulo começa a pregar aos gentios, você tinha, né, a língua comum, que era o grego, né? O grego koiné, que é o Novo Testamento basicamente escrito em grego. Então, é como assim, hoje tem o inglês, né? Querendo ou não, você chega num lugar, as pessoas se entendem, né? Conversam um espanhol, né? Dá um exemplo. Então, tudo na vida, na vinda de Jesus é perfeito, é encaixado para que a sua vida gerasse o impacto que era necessário para Deus se propagar por toda a história da humanidade. Então, Isaías 9,6 ele declara, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou seja, né, o poder está sobre os ombros dele. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, princípio da paz. E ele continua, ele falava um pouco antes no Isaías 7,14, ele dizia, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele já está profetizando, se eu não me engano, são 500 anos antes de Cristo. Deixa eu até confirmar aqui, peraí, para não errar. 700 anos, né? 700 anos antes de Cristo, né? Então, Isaías, 700 anos antes de Jesus, né? Se a gente aplicar na história do Brasil, por exemplo, a gente completou 500 e poucos anos, né, da descoberta do Brasil, 525 anos, né, da descoberta do Brasil. Isaías é bem anterior. Imagina, né? Imagina alguém lá quando chega a primeira caravela aqui no Brasil, o primeiro português a descer, alguém já profetiza, dá exemplo, né? Que haveria uma igreja, que haveria uma cidade chamada São Gonçalo, que haveria uma igreja em Neves, que esse ministério se chamaria Deuteronômio, que teria a irmã Vera, o irmão Cristiano, a irmã Daniele, a irmã Eliane, todos lá para o congresso. Imagina o nível de precisão e de poder para uma profecia dessa. E Jesus é exatamente assim. 750 anos antes, aqui uma das pequenas profecias, um homem está dizendo, olha, Deus vai dar um sinal a vocês sobre a sua salvação e sobre o seu plano. E qual vai ser esse sinal? Uma virgem vai conceber, e ela vai dar luz a um filho, e ele será
e seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Será Deus conosco, 100% homem, 100% Deus. Então, tudo, né, é muito poderoso na história de Jesus, né? Então, quando ele diz, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E, olha, ele não fala assim, ó, porque um menino nasceu para uma virgem, o menino foi dado a uma mãe, um filho foi dado a uma virgem, a uma mãe, a uma... Não, ele fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías está tendo a visão de que vai nascer uma criança que foi dada para nós, foi nascida para nós, e essa criança era diferente, porque ela já nasce com o governo sobre os seus ombros. E o nome dela será maravilhoso, conselheiro, né? Você vê como a trindade já está manifesta em Isaías, porque ó, será maravilhoso, conselheiro, né? Que é atributo do Espírito Santo, né? Que é aquele paracleto que foi chamado, né, para caminhar ao nosso lado, né? Deus forte, Pai de eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Príncipe da paz, estão manifestos nessa descrição. É o próprio Deus entre nós, se manifestando entre nós, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Então, tudo na vida de Jesus leva a ver. E aí, como eu falei, né? Desde o nascimento virginal, né? Que a concepção virginal se daria de modo extraordinário, a preservação da santidade, né? Com o nascimento virginal, o que aponta, né? Que Jesus ele vem em absoluta santidade, no sentido de que foi uma iniciativa exclusivamente divina. Deus nos deu uma criança, Deus nos deu um menino, e esse menino era conselheiro, poderoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, o nascimento virginal era para preservar a absoluta santidade de Cristo, né? Ele não, por que é absoluta? Por causa, aí a pessoa tem assim, não, então era por conta da questão da relação sexual entre José e Maria. Não é isso. Jesus não se tornaria impuro por conta da questão, nesse aspecto de nascer de uma relação sexual. É porque é outros aspectos. Qual era o aspecto em si? Jesus precisava ser 100% homem, 100% Deus. Então, ele precisava ser gerado a partir de Deus. Então, se fosse de um homem e de uma mulher, seria um mais humano, né? Então, não seria Filho de Deus, o próprio Deus manifesto na Terra. A questão da santidade não é só pela... É porque a pessoa tende a atribuir, né, o ato sexual como algo impuro, como algo pecaminoso, né? Isso Paulo combate, inclusive, em Coríntios, né? Que muitas pessoas falam assim, a esposa não pode se deitar com a esposa não pode se deitar porque é impuro. Ficavam os mesmos mestres gnósticos que eu falei aqui, tinham essa concepção, que a carne, a matéria, era errada e apontar a santidade. E o pecado sexual, ele está quando ele é feito fora do casamento. Dentro do casamento, foi o Senhor que abençoou, foi o Senhor que deu. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver na manifestação do pecado em relação a isso. A questão do pecado aqui, da manter a santidade de Cristo, porque se nasce de um homem e de uma mulher, obviamente não seria filho de Deus diretamente, e teria a natureza caída como a nossa. Porque já nasceria em pecado, já nasceria com a natureza humana pecaminosa. Então, nesse movimento, Deus preserva a santidade de Cristo, né? E também a ação soberana dele. Afirma, né? O nascimento de Jesus a partir de uma virgem, afirma e demonstra a ação soberana de Deus. Deus decidiu, né? Ele, de maneira livre e misericordiosa, Deus nos deu, né? Realizou a obra de redenção. Esse ponto é importante, né? Então, a concepção virginal de Jesus aponta para algo extraordinário que somente Deus poderia fazer para nos salvar. Pode ler, Vera, você consegue? Esse aqui, por favor. Esse só um minuto. Posso sim. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Propósito da encarnação. Cristo se encarnou para... Deixa eu abrir aqui, perdão. Se encarnou, perdão. Uhum. Revelar Deus aos homens. Tornar visível e compreensível aos seres humanos a natureza, o caráter e a glória de Deus invisível. Manifestar a glória divina. Tornar visível e tangível a glória divina em forma humana, revelando o Pai aos homens perdidos. Manifestar o caráter do Pai. Demonstrar de forma perfeita e completa o amor, a justiça, a santidade e a misericórdia do Pai Celestial. Aí, deixa eu agora um pouquinho aqui. Em João 1,18 fala: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está... Pera, não versículo agora não. Deixa eu estava com o microfone fechado, perdão. Tá. Não, eu que cometi estar com o microfone fechado. Então, Jesus, ele nasce, encarna para quê? Para revelar a Deus aos homens, né? Tornar visível e compreensível os seres humanos, a natureza, o caráter e a glória de Deus.
invisível. Então, assim, lembre-se disso, isso é importantíssimo. Todas as outras religiões, até então, onde Israel estava inserido, os deuses sempre tiveram uma cara. No Egito, Osíris, Íris, o próprio faraó, que era considerado Deus, os moabitas, os amonitas, todos esses povos, né, os babilônicos, todos os egípcios, já falei, né? Eles tinham, os romanos, eles tinham um Deus com uma cara. Ah, tá vendo essa árvore aqui? Então ele é meu Deus. Tá vendo esse homem com cabeça de cachorro? Ele é o meu Deus. Tá vendo esse sol? É meu Deus. Deus sempre teve uma cara para essas religiões. Só que nós adoramos a um Deus invisível. A pessoa perguntava, como é que é seu Deus? Não, meu Deus não dá para ver. Ah, não, mas como é que não dá? Ele é o quê? Ele é um leão? Ele é um urso? Ele é um homem? Ele é o quê? Não, Deus, ele é Deus. Ele é invisível. E isso sempre soou muito estranho para os outros povos. Mas nós criamos, né? Deus se manifestou dessa forma. E aí ainda tinha mais uma questão. Obviamente, né? Eu não estou questionando na questão da idolatria, mas ter uma imagem, né? Vamos dizer assim, né? Visualizar Deus, obviamente, torna Deus muito mais palpável do que algo que é invisível, né? Então, quando Jesus vem para resolver isso também, no sentido que não é que a gente tem que ter imagem de Cristo hoje, mas de mostrar a face desse Deus invisível, mas de uma maneira que os seres humanos possam compreender a sua natureza, caráter, a glória. Então, por isso que Jesus vem para revelar Deus homem, manifestar a glória divina, manifestar como de maneira visível e tangível, né, como é essa glória manifestada. E o que é a glória? É o poder, é a glória de Deus glorificado. O que é? Assim, o fulano está sendo gloriado lá, porque joga muito futebol, né? Recebeu todas as glórias, todos os louros, porque foi campeão. Messi foi campeão da Copa do Mundo, recebeu todas as glórias. Então, por quê? Porque ele fez foi algo estupendo, fora da curva, maravilhoso. E essa glória, né, que a gente fala, a glória de Deus, quando Jesus vem, Jesus mostra quão poderoso, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura os enfermos, Jesus expulsa demônios, Jesus fala de coisas vindouras, Jesus conhece o coração das pessoas, Jesus cura, Jesus faz tudo. E as pessoas que olham aqui falam, meu Deus, isso só pode ser o Filho de Deus, só é Deus daqui na Terra. E penso, meu Deus, Deus é poderoso assim para mudar a realidade. Jesus mudava a realidade. Não tem peixe, joga do outro lado, vem tudo, a pesca é maravilhosa, transforma água em vinho, multiplica pães. Jesus realizava coisas que que ainda hoje, né, são impossíveis, são inimagináveis, né, para os seres humanos. Às vezes a gente normaliza porque a gente lê, mas imagina a gente chegar lá na igreja, pegar um pão e daqui a pouco esse pão alimentar 5.000 pessoas. Se isso acontece hoje, é algo extraordinário. E Jesus veio mostrar uma pequena fração dessa glória de Deus, porque Deus é insondável, é inescrutável. A gente a gente vai passar a eternidade inteira e não vai conhecer Deus, porque Deus ele não há limites. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares. E quando Jesus demonstra não somente esse poder, essa glória, mas Jesus demonstra principalmente o caráter. Jesus dá o norte, a gente fala assim, porque a gente tem que amar o nosso irmão, que a gente tem que ser justo, né? Não posso ser injusto, eu tenho que andar em santidade, né? Eu tenho que ter um bom coração. Qual é esse padrão? É em Jesus. Jesus vem estabelecer esse padrão para o homem. Por isso que nós somos cristãos. Lembra sobre isso em Atos, a primeira vez que somos chamados cristãos? Porque somos pequenos cristos. Cristão é como se fosse cristinho. Às vezes ele fala, olha, esse povo aí que está andando aí na rua aí, parece muito com aquele menino que morreu lá na cruz, aquele homem que morreu lá na cruz, que fazia milagres, que era profeta, que fazia um monte de coisa, que dizia que era ele, que era o filho de Deus. A quem? Aquele. Como é que é o nome dele? Cristo. Então, eles parecem pequenos cristinhos, eles são cristãos. Por quê? Jesus deixou o caminho para a manifestação do caráter. Cristão é pequeno Cristo. É a manifestação, através das nossas vidas, da glória de Deus. Porque Cristo vive em nós. A partir do momento que Cristo vive em nós, nós também manifestamos aquilo que Cristo manifestou quando estava aqui encarnado entre nós. Seu poder, sua santidade, mas também seu amor, a sua justiça, né, sobre tudo que ocorre. Então, o texto, né, fala em João 18, fala, olha, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Né? Então, ninguém tinha visto Deus até ver em Cristo. E ver não é ver fisicamente, no sentido de
nariz, boca, olho, não é só isso. É ver no sentido de ver Deus em ação, né? Uma coisa é do nada alguém tem um braço que cresce. Não, Deus fez o braço crescer, uma força não visível. Uma coisa é Deus falar de justiça, mas ele é Deus, ele é justo, ele é santo lá. Outra coisa é nós vermos um homem, Deus homem perfeito, tocando e um braço crescer, falando e sendo justo, confrontando com amor. Jesus é a manifestação. Ninguém tinha visto Deus assim. E Jesus vem para revelar isso. João 14:7 fala o seguinte, né? 14:7 onde fala: se vós me conheceis a mim, né? Se vocês conhecerem a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que Jesus era a manifestação, não era física, era de caráter, era da plenitude, era da glória do próprio Deus, porque ele era Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, né, o autor de Hebreus diz, olha, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é o resplendor, é aquilo que é mais poderoso na glória de Deus, é a manifestação mais brilhante, mais maravilhosa da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória. Por que ele é o resplendor? Porque Deus se fez homem. Deus foi um de nós. Deus viveu, Deus comeu, Deus dormiu, Deus andou, Deus amou os seus amigos. Jesus não era um robô programado para se autodestruir aos 33 anos. Jesus não acordou um dia, agora eu tenho 33 anos, vou para a cruz, vou morrer, que alegria, vou voltar para o céu. Não, Jesus amava a vida. Jesus amava. Jesus era alegre, a ponto das pessoas compararem ele e João Batista. Lembra? Os fariseus comparavam que João Batista ficava lá no deserto, comendo gafanhoto, né? Um diz que é o gafanhoto inseto, outros diziam que é o tipo de planta, mas não importa, João ficava lá, pregando arrependimento, arrependei-vos, raça de vida de nós. João era pesado no sentido sisudo, denunciador do pecado. E aí Jesus era alegre, Jesus ia em casamento, Jesus estava com as pessoas, Jesus amava os seus discípulos, a ponto dos fariseus chegarem e acusarem e dizer assim, ele tem demônio, ele tem demônio. Aí Jesus fala, olha, veio João Batista, né, que não comia, nem bebia, nem tomava vinho, vocês diziam que tinha um demônio. Agora vem o filho do homem que come, bebe vinho, não bebe, você também tem demônio, vocês precisam decidir. Jesus, quando ele diz, olha, se possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus amava a sua vida, Jesus não morreu, ai, graças a mim eu vou morrer agora, é isso que eu estava esperando, vou salvar o homem. Não, Jesus não. O poder na cruz está no fato de Jesus amar a sua vida. A vida sendo vida. Jesus não é nem amar a sua vida, Jesus é a própria vida. A vida morreu. A vida morreu. A vida escolheu morrer. A vida escolheu morrer. Por amor a mim e a você. Então, quando Jesus fala, se possível, passa de mim esse cálice, não é porque ele sabia qual era o propósito, mas era para deixar claro que ele amava a vida. Jesus, quando vê as pessoas chorando por Lázaro, seu amigo morto, Jesus chora, Jesus se compadece, Jesus se entristece, Jesus abraça os seus discípulos, Jesus bota João, um menino de 14, imagina Varãozinho, Pedro, a Helena, o Ismael, os meninos, vem lá aqueles meninos ali, cheios do Espírito. Esses meninos era João, discípulo de Jesus, 13, 14 anos. E Jesus pega um menino desse, um homem de 30 e tantos anos, pega um menino desse e coloca no colo, e abraça, no colo não, no peito, né? E abraça o seu amigo, abraça o seu menino discípulo, cheio do Espírito Santo. Então, entender isso para nós é fundamental, porque a gente vê, meu Deus, que Deus é esse? Que é a própria vida e escolhe morrer, que vai para a cruz desejando viver, mas sabendo que precisava, porque senão nós não estaremos aqui. A glória manifesta, Jesus manifestava a glória de Deus, Jesus curava, Jesus amava estar no meio das pessoas. Eu fico pensando, às vezes, né, na alegria de Deus, né? Porque Deus, assim, ele tem contato, obviamente, com o homem ao longo da história do Antigo Testamento, mas, de certa forma, meio distante, no sentido assim, é Deus, né? Deus lá e o homem aqui, né? Não era igual o Éden, né? Que Deus vinha ter com Adão no final do dia, ali, aquela relação próxima. Aí você imagina esse Deus que amou a ponto de entregar tudo, não guardar nada para ele. Deus entregou absolutamente tudo e não pediu nada de volta. Deus não guardou nada para ele. Não reservou nada para ele. Imagina a alegria de Jesus, a alegria desse Deus vivendo no meio das pessoas que ele amou de tal forma que ele se entregou. Imagina Jesus caminhando entre nós, Jesus vendo a alegria, vendo uma criança nascendo, vendo o sol que ele fez se pondo, o sol nascendo, vendo a chuva regando as plantas, vivendo de certa forma, né, como nós, com as mesmas sensações, a maravilha de tudo que ele cria em Gênesis, no capítulo 1. Deus se fez carne, e Deus viveu e habitou entre nós. Nós precisamos dar valor a essa manifestação poderosa de Deus. Porque se você entende a encarnação, você vai entender o quão poderosa é a crucificação e o quão esperançosa
é a ressurreição. E o quão maravilhoso é a ascensão de Deus. Porque nisso tudo está garantida a minha e a sua vitória em Cristo Jesus. Então, esse propósito, né? Jesus, ele encarnou para alguns propósitos, né? Primeiro, prover o sacrifício eficaz, como eu já falei, né? O sacrifício verdadeiramente pela vida daqueles que haveriam de ser resgatados. Cumprir a aliança davídica, né? Deus finalmente cumpre a aliança davídica. Deus promete a Davi que o reino dele seria eterno, né? Não é que Davi reinaria eternamente, mas a sua linhagem, a sua casa, né, reinaria eternamente. Por isso que Jesus é conhecido como o filho de Davi. Lembra do cego? Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque o Messias era o filho de Davi. Jesus se sentou, a ascensão, Jesus senta no trono, à destra de Deus Pai. Quando o Estevão, primeiro mártir, é assassinado lá em Atos, ele tem uma visão, ele vê Jesus sentado à destra do Pai, no seu trono de glória. E Jesus, esse trono representa não somente o reinado de Cristo, mas o cumprimento, que Deus é um Deus de palavra. Deus prometeu a Davi, você sentará eternamente sobre o trono do povo de Deus. Obviamente que não era sobre Davi, é sobre a sua casa, sobre a sua linhagem. Deus cumpre aquilo que ele promete, e principalmente para dar exemplo de santidade. Jesus veio perfeito e imitável da vida santa, obediente, consagrado ao Pai em todas as circunstâncias. A Bíblia não diz que Jesus acionou um botão absurdo para orar, e por isso ele orava, que Jesus tinha um truque especial para poder ficar em jejum, porque ele era fortalecido como Deus e invocava o poder dos altos. Não, Jesus era homem. Jesus comia, dormia, amava seus amigos, Jesus se alegrava, Jesus chorava, e Jesus se consagrava, e Jesus orava, e Jesus jejuava, e Jesus meditava na palavra, e Jesus entoava louvores ao Senhor. Por quê? Porque ele veio mostrar que é possível. É imitável essa vida de santidade. E está ao alcance de todos nós. Então, Hebreus 10, de 1 a 10, vai falar: no qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Então, a gente é santificado pela oblação. Oblação é o sacrifício, né? Entrega, foi oblado, né? Foi entregue esse sacrifício de uma vez por todas por Cristo, né? Lucas 1:31 fala: eis que em teu ventre conceberás e darás o filho, né? A luz um filho, e porreás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E por último, 1 Pedro 2:21. Porque para isto foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que os sigais as suas pisadas. Então, Jesus não veio só morrer na cruz. Jesus veio para deixar um caminho que nós possamos seguir a ele, e ele deixou esse caminho. E esse foi o propósito, né? Então, qual é o propósito? Então, eu separei em blocos, né? O propósito da encarnação, o propósito da encarnação, a parte 2, e o propósito da encarnação, a parte 3. Então, agora é a manifestação dessas obras, né? Então, Jesus vem para destruir as obras do diabo, destruir, anular completamente as obras malignas do diabo, libertando os cativos do pecado. Pelo nome de Jesus, nós podemos ser livres e libertar pessoas. Ser o sumo sacerdote misericordioso, né? Tornar-se um sumo sacerdote, né? Compassivo e misericordioso, capaz de socorrer quem são tentados. Ou seja, Jesus está sempre diante do Pai, né? Como sumo sacerdote, oferecendo sacrifícios, né? Oferecendo, não, intermediando entre Deus e o homem, mostrando, né? Nós temos, em nome de Jesus, pedimos perdão. Nós, em nome de Jesus, pedimos que o sangue seja derramado pela nossa vida. Ele socorre, né? Nós, quando somos tentados, através da presença do Espírito. E, por último, né? Mediar essa reconciliação, como eu falei, né? Deus santo e os homens pecadores restaurando em comunhão. E esse texto, né, de 1 João 3,8, ele é muito poderoso. Ele diz assim: olha, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Libertar do pecado, do controle do pecado. E Hebreus 4, de 14, diz assim, vai dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o fato de Jesus ter sido homem, Deus experimentou, né, a natureza humana, não no sentido de experimentou de cair, de ser tentado, de pecar, de nada disso, mas de conhecer nossos desafios, né, as nossas limitações, como é que a gente, como é a nossa vida, vamos dizer assim. E por conta disso, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele vê que o homem, como o apóstolo Paulo diz, às vezes no interior ele quer fazer o que é certo, mas exteriormente ele se corrompe, ele não consegue, porque está escravo do pecado, de fazer o bem que ele deseja. Então, qual é a conclusão, né? A glória divina, né? A encarnação não diminui a majestade de Cristo, mas exalta magnificamente a graça imensurável de Deus. Traz Deus para a história, né? Deus entrou
soberano e pessoalmente na história humana para salvar pecadores perdidos e reconciliados consigo. Lembra, no início dessas aulas de CETEB, eu faço sempre duas linhas do tempo, né? O Kairos de Deus e o Cronos, que é o tempo do homem. Então, o homem, quando nasce, né? Nasce não, Deus cria o homem, é startado, não, perdão, quando o homem cai da glória, né? Cai no Éden, é startado o tempo do homem. Por quê? Porque o homem estava na eternidade com Deus. O homem foi criado em algum momento da eternidade, viveria eternamente. Só que quando ele peca, ele dá brecha para que a morte entre. Então ele passa a ter tempo contado, ele não passa mais a ter um tempo eterno. E nesse tempo contado, que é chamado de cronos, né? Por isso, cronômetro, cronógrafo, é diferente do tempo de Deus, que é o kairos. Deus tem um tempo que é só de Deus, não está limitado pelo nosso tempo, mas Deus entra nessa linha do tempo, nessa história, para poder resgatar, né? Reconciliar o homem caído, né? Então, só um minutinho. Então, Deus entra nessa história, né, para salvar o homem e reconciliar o homem consigo mesmo. E aqui é o que eu ponto, né, a união para a reconciliação. Em Cristo, Deus se fez verdadeiro homem para que os homens caídos fossem eficazmente reconciliados com Deus. Não tem mais volta, bem? Então, nesse ponto aqui, né, a gente entende, né, quão poderosa é a encarnação. A gente já viu a existência do Cristo pré-encarnado na última aula, falando sobre a encarnação, e vamos avançar, né, sobre esse estudo que a gente chama de cristologia, né, que é o estudo sobre a vida, né, ministério de Cristo, sobre tudo que envolve a pessoa de Jesus e seu sacrifício, e seu nascimento, a sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão. Mas quando nós entendemos sobre Jesus, sobre tudo que envolve o seu nascimento, a sua encarnação, qual era o propósito, né, específico, nós começamos a entender quão maravilhoso, quão poderoso é tudo que Jesus fez. E um Deus que fez isso tudo jamais vai abandonar você e a mim no meio do caminho. Deus não mediu esforços para vir até aqui. Deus não vai medir esforços para sustentar a minha e a sua vida se tivermos um coração sincero diante dele. Né? Se desejarmos viver com Deus Emanuel, com Deus conosco, Deus está de braços abertos para nós caminharmos com ele. Um Deus que sustentou todo esse plano para nós sermos salvos, com certeza tem poder para sustentar a minha e a sua vida até que ele conclua, né? A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para concluí-la até o dia de Jesus Cristo, né? Que é o dia onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor, e nós que somos salvos e remidos no sangue de Cristo, entraremos no nosso descanso eterno ao lado do nosso Deus para viver eternamente junto a ele. Amém? Amém. Amém. Bom, fica concluída aqui a nossa aula. Eu vou pedir à irmã Eliane, você pode orar, irmã Eliane, para a gente encerrar a nossa aula? Sim, pastor, posso sim. Amém. Amanhã nós estamos no nosso culto busca, tá? Não esqueça. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, entrando na Tua presença, meu Pai, eu quero entregar, Senhor, cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor, o nosso pastor, Senhor, nós participamos dessa aula maravilhosa, Senhor, vem, Senhor, trabalhar no nosso entender a cada dia, Pai, o culto de amanhã também nas Tuas mãos, Senhor amado, Senhor, liberta cada vida, cada coração, Senhor, traz vidas para a Tua casa, Senhor, que a gente possa alcançar a vida nesse local, Senhor, toma esse bairro nas Tuas mãos, Senhor, cada um, Senhor, faça a presença, Senhor, neste lugar, Senhor amado, na Tua igreja, Senhor, cada dia mais, Deus, te entrego essa noite de descanso, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém, Jesus.